Ok, pessoal, vamos trabalhar um pouquinho hoje com logaritmos. Primeira coisa, o que é um logaritmo? Logaritmo nada mais é que um expoente isolado. Isso mesmo, logaritmo é um expoente. Por exemplo, a elevado a x igual a b. Eu desejo isolar o expoente. Para isso, eu vou utilizar a entidade do logaritmo. X é igual a log de b na base a. Pronto, está isolado o expoente. Ou ainda, x é o logaritmo de b na base a. Repare. Então tenha em mente que logaritmo nada mais é que um expoente isolado. Como exemplo, vamos tomar 2 elevado a x igual a 5. Repare, eu desejo isolar o valor de x. Como x é um expoente, vamos utilizar log. Então fica x é o logaritmo de 5 na base 2. Escrevemos log de 5 na base 2. Beleza. 5 é conhecido como logaritmando e o 2, base do logaritmo. A base sempre subscrita ao logaritmo. Próximo exemplo. 10 elevado a x igual a 7. Vai ficar x é um expoente, x é o logaritmo, x é igual a logaritmo de 7 na base 10. Uma coisa interessante, um detalhe interessante. Quando a base do logaritmo for 10, esse logaritmo é conhecido como logaritmo decimal. É um logaritmo utilizado, então a gente pode omitir a base 10. Como na raiz quadrada a gente não coloca o índice 2 na raiz quadrada, no log de 10, na base 10, aliás, você pode omitir essa base. Então log de 7, na verdade, é log de 7 na base 10, logaritmo decimal. Ótimo. Agora, pessoal, vamos aprender um pouquinho sobre os nomes, né? O b é chamado logaritmando, como eu já falei, o a base e o x o próprio logaritmo. Ok, beleza. Vamos fazer agora um exemplo para a gente poder calcular. Eu quero saber quanto que é log de 8 na base 2. Chama esse valor de x, então desfaz o logaritmo. 2 elevado a x igual a 8, então 2 elevado a x é 2 ao cubo, 8 é 2 ao cubo. Daí eu tiro que x é igual a 3, os expoentes são iguais se as bases são iguais. Ótimo. Próximo exemplo, eu quero calcular log de 1 sobre 125 na base 5. Como eu não sei esse valor a priori, eu vou igualar esse valor a x, vou chamar de x. Agora sim, agora eu uso a propriedade logaritmo. Eu vou desfazer o logaritmo. Então fica 5 elevado a x igual 1 sobre 125. O que você tem que fazer agora é fatorar o 125. A gente sabe que 125 é 5 ao cubo. 5 vezes 5 vezes 5. Daí fica 5 elevado a x é igual a 1 sobre 5 ao cubo. 1 sobre 5 ao cubo, essa fração, dá para voltar o 5 ao cubo para o numerador. Então fica 5 elevado a x e na direita 5 elevado a menos 3. Expoente negativo indica que você inverteu a fração. 5 elevado a menos 3. Pronto, as bases agora são iguais a 5. Se as bases são iguais, os expoentes são iguais. Então x igual a menos 3. Ótimo. Então o logaritmo de 1 sobre 125 na base 5 é 3. Aliás, menos 3, desculpe. Ótimo. Vamos ver agora, pessoal, as propriedades. A primeira propriedade do logaritmo é muito interessante. Aliás, é uma propriedade muito utilizada e é bastante cobrada em vestibulares. É o logaritmo da soma. Ou seja, a soma de dois logaritmos. No que isso resulta? Então, vou tomar como exemplo o logaritmo de a na base b mais o logaritmo de c na base b. Se as bases forem iguais, vale essa propriedade. Então, gente, uma soma de dois logaritmos vira um logaritmo do produto, repare. Logaritmo de a mais logaritmo de c, ambos na base b, vira logaritmo de a vezes c na base b. Beleza, propriedade 2. A propriedade 2 é muito parecida com a propriedade 1. A diferença é que é a subtração de dois logs. Repare, log de a na base c menos log de c na base b. A subtração de dois logs vai virar um quociente de um logaritmo. Então fica logaritmo da base b, né, a base é a mesma, do quociente. Quociente é a sobre c. Essas duas propriedades são muito importantes, né? Porque a ideia é facilitar as contas. A soma vira produto e a subtração vira quociente. Ótimo. Propriedade 3. A propriedade 3 é destinada às potências. Por exemplo, logaritmo de a elevado a n na base b. Esse expoente no logaritmando, ele pode descer multiplicando o logaritmo. Repare, ele desce multiplicando. Então a ideia é o seguinte: o logaritmo de uma potência é o produto
do logaritmo. Então fica n vezes log de a na base b. Repara que o expoente virou vezes na frente do logaritmo. Ótimo. Pronto. Tá aí, gente. Então tá aí as 3 primeiras propriedades. Soma de logaritmos, subtração e potência. Propriedade 4. Propriedade 4 é muito parecida com a propriedade 3. A diferença é que o expoente agora se encontra na base. O que a gente faz então? Joga para frente o n, só que invertido. Então fica 1 sobre n vezes log de a na base b. Quarta propriedade está aí. Expoente na base multiplica-se pelo logaritmo, só que pelo seu inverso, 1 sobre n. Ótimo. Vamos utilizar agora nesse exemplo, pessoal, as propriedades anteriores. Eu gostaria de somar log de 2 mais log de 5 e subtrair log de 3. Todos os logaritmos estão na mesma base. A base é 10. Olha que legal. Vai virar apenas um log. Como eu tenho uma soma de 2 logs, isso vira produto. Então vai ficar log de 2 vezes 5. Mas ainda tem uma diferença. Não tem uma subtração. A subtração vira quociente. Então já vai ter apenas um log. Tá? Dá para resumir num log só, quando eu tenho soma e subtração, na base 10. Então fica log de 2 mais log de 5 vai virar 2 vezes 5 num log só. Ótimo. 2 vezes 5. Dá soma de logs. Ainda tem a subtração do logaritmo, então vira quociente. Menos log de 3 fica dividido por 3. Pronto, gente. Dessa maneira, então, log de 2 mais log de 5 menos log de 3 vai ficar 2 vezes 5, 10, sobre 3. Log de 10 terços na base 10. Ótimo. Até a próxima.